Oi pessoal, meu nome é Lenderson Silva, sou membro do Lab UFBA e nessa videoaula eu vou falar sobre terreno. Eu já estou com o arquivo do Revit aberto e aqui está sendo exibida a vista topografia. As ferramentas para a modelagem do terreno se encontram na guia Massa e Terreno. Para começar, vamos no painel Modelar Terreno e clicamos em Superfície Topográfica. Perceba que foi exibido um aviso indicando que os elementos topográficos não serão exibidos na vista. Isso acontece devido às configurações de visibilidade. Então, antes de começar a modelagem do terreno propriamente dita, vamos alterar as configurações de visibilidade dessa vista. Então eu cancelo o comando, vou na guia Vista, Painel Gráficos e clico em Visibilidade / Gráficos. Outra maneira de exibir essa janela é digitando VG no nosso teclado. Aqui em Categorias de Modelo, eu devo exibir a categoria Topografia, aqui no fim da lista. Depois OK. É importante ressaltar que cada vista possui uma configuração própria. E, sendo assim, uma modificação nessa configuração não se repetirá nas outras vistas do projeto. Eu acabei de ativar a visibilidade da topografia nessa vista. E se eu quiser que ela apareça em outras vistas, eu tenho que repetir os mesmos passos. Agora sim, eu venho na guia Massa e Terreno e clico em Superfície Topográfica. Uma das maneiras de se modelar essa superfície é marcar pontos com cota conhecida, desenhando curvas de nível. Perceba que no painel de ferramentas já está ativa a opção Colocar ponto. Aqui eu vou desenhar a primeira curva de nível com elevação 0. Então aqui na barra de opções eu digito o valor 0 e vou clicando em pontos da minha tela até definir a primeira curva de nível. Agora eu vou desenhar uma segunda curva de nível com elevação 1 metro. Então, eu altero o valor aqui na barra de opções, 1, e novamente vou clicando nos pontos da tela até definir a segunda curva de nível. E então esse processo se repete até que eu desenhe todas as curvas de nível necessárias no meu projeto. Vou desenhar apenas mais uma, com elevação 2, e repito o mesmo processo. Para finalizar, eu clico em Concluir Superfície. Passando para a vista 3D, vemos que ela está oculta. Então, novamente, digitamos VG para acessar a caixa de configurações de visibilidade e em categorias de modelo, eu exibo a categoria Topografia. Agora sim podemos ver a modelagem do nosso terreno. Ao invés de desenhar curvas de nível aleatórias, podemos importar um arquivo de imagem ou PDF e desenhar em cima dele. Aqui eu vou importar uma imagem porque a versão do Revit que estou utilizando, que é a 2018, não permite importar PDF. Primeiro eu vou apagar esse terreno aleatório que acabei de modelar. Volto para a vista Topografia, que é onde eu quero inserir a imagem. E para isso eu vou na guia Inserir, painel Importar e clico em Imagem. Então, eu navego pelas pastas do meu computador e seleciono o arquivo que eu desejo, que no caso é esse aqui, Topografia. Clico em Abrir e agora basta posicionar a imagem e clicar para inserir. Perceba que esse arquivo possui algumas cotas. Se eu utilizar a ferramenta Medir, eu posso ver qual a distância entre dois pontos no desenho e aqui eu vejo que a distância entre esses dois pontos é de aproximadamente 28 metros
quando a cota me indica que essa distância é de 15 metros, ou seja, a nossa imagem está fora de escala. Para escalonar, eu clico na imagem e na guia Modificar, painel Modificar, eu clico em Escala. Primeiro eu clico numa referência no desenho, depois clico no segundo ponto, definindo um segmento, e agora eu digito a distância que esse segmento deveria ter, que no caso, como indica a cota, é de 15 metros. 15, Enter. E agora, novamente, com o comando medir, eu meço a distância entre esses dois pontos cotados. Agora eu tenho uma distância de aproximadamente 15 metros, conforme me indica a cota, e a minha imagem já está em escala. Agora eu vou novamente na guia Massa e Terreno e clico em Superfície Topográfica. Então eu vou colocando os pontos com as cotas conforme as curvas do meu desenho. Aqui eu vejo que as curvas de nível variam de metro em metro. No caso, essas curvas principais. Então eu posso concluir que entre uma principal e uma secundária, eu tenho uma diferença de elevação de meio metro. Então eu posso concluir que essa curva de nível tem elevação de menos 3,5 metros. Então eu digito aqui na minha barra de opções, menos 3,5. E agora vou clicando nos pontos para definir a minha curva de nível. Desenhei a primeira curva. Agora vou passar para essa outra que tem cota menos 3 metros. Altero na minha barra de opções. E novamente vou clicando nos pontos até definir essa segunda curva de nível. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer uma pausa na gravação e volto quando tiver terminado esse processo. Aqui eu já terminei de desenhar as curvas de nível. Agora basta clicar em Concluir Superfície. E aqui na vista 3D, podemos ver o resultado da nossa topografia. Perceba como é trabalhoso modelar o terreno dessa forma. Porém, existe um outro método que modela o terreno automaticamente a partir de um arquivo DWG importado. Para demonstrar, eu vou primeiro importar um arquivo DWG, então eu volto para a vista Topografia, porque é aqui que eu quero inserir o meu arquivo DWG. E agora apago o terreno que acabei de modelar, assim como essa imagem que eu importei. Aqui eu estou com o arquivo DWG aberto no AutoCAD. Para fazer a importação dele no Revit, é necessário que as curvas de nível tenham elevação conforme a sua cota. Por exemplo, essa curva de nível tem cota menos 3 metros. Então, se eu verificar suas propriedades, em elevação ela deve ter o valor menos 3. Outro exemplo, essa curva de nível tem cota menos 2 metros, então sua elevação deve ter o valor de menos 2, e assim sucessivamente. Além disso, é bom verificar em qual layer ou quais layers as curvas de nível estão para depois selecionar no Revit. Aqui eu vejo que elas estão no layer Topografia. Agora sim, no Revit, eu vou na guia Inserir, painel Importar e seleciono Importar CAD. Agora eu devo navegar pelas pastas do meu computador e selecionar o arquivo desejado, no caso esse aqui, Topografia, mas sem abrir.
Agora, na opção cores, eu mantenho preservar. Em posicionamento, eu seleciono alto, centro para centro. Em camadas, eu mantenho todos. Em unidades de importação, eu seleciono metro, porque eu sei que o meu arquivo está em metro. E mantenho a opção térreo. Clico em abrir. E meu arquivo já foi carregado. Agora, na guia Massa e Terreno, eu clico novamente em Superfície Topográfica. Ao invés de colocar ponto, eu clico em Criar da importação e depois em Selecionar instância da importação. Agora seleciono o arquivo que eu acabei de importar. Nessa janela, o Revit quer que selecionemos os layers que vão definir a superfície topográfica. Nesse caso, eu clico em Verificar nenhum e seleciono Topografia e Rua. OK. Veja que o Revit já definiu os pontos automaticamente e agora basta clicar em Concluir superfície. Aqui na vista 3D, podemos ver o resultado da nossa topografia. Agora eu volto para a vista Topografia. Perceba que a topografia está se sobrepondo ao arquivo DWG. Então eu vou definir uma transparência para essa superfície topográfica. Para isso, eu seleciono a minha superfície, clico com o botão direito e em sobrepor gráficos na vista, clico em por elemento. Em transparência de superfície, eu defino um valor Agora sim, eu consigo ver as partes do meu DWG que estavam escondidas, digamos assim, pela minha topografia. O próximo comando que eu vou abordar é plataforma de construção. Como o nome já sugere, ele define o platô onde será construída a nossa edificação. Então, novamente, na guia Massa e Terreno, painel Modelar Terreno, eu clico em plataforma de construção. Perceba que foi habilitado o modo de edição e podemos utilizar qualquer dessas ferramentas para que possamos desenhar o perímetro da nossa plataforma. Eu vou utilizar a ferramenta retângulo. No arquivo DWG, a plataforma é representada por esse retângulo vermelho. Então eu clico nos dois pontos opostos, definindo o contorno da minha plataforma. Eu também posso fazer isso com a ferramenta Selecionar linhas. Então, para demonstrar, eu vou apagar esse contorno que já desenhei. E agora, clico em Selecionar linhas e seleciono as linhas que definem o contorno da minha plataforma. Nesse caso, se eu der OK, aparece uma janela de erro e isso acontece sempre que as linhas fazem interseções entre si, quando existem linhas sobrepostas ou quando não definimos regiões fechadas. Clico em Continuar e resolvo esse problema com a ferramenta Aparar e Estender para o canto. Então eu apenas clico nas linhas que formam os cantos da minha plataforma. Ainda com o comando Plataforma de Construção Aberto, vamos na barra de Propriedades e clicamos em Editar Tipo. Aqui em Estrutura, clicamos em Editar. Nessa janela podemos editar a espessura da nossa plataforma, que nesse caso será de 10 centímetros, ou 0,1 metro. E em Material, eu clico para alterar. E aqui eu vou definir concreto. Digito e aqui me apareceu esse material que eu vou atribuir. Clico em OK. Depois OK novamente. OK mais uma vez. E ainda na barra de propriedades, eu defino o nível da minha plataforma. Nesse caso, eu vou manter
o nível 0. Depois, clico em concluir modo de edição. E aqui na vista 3D, vemos o resultado. Clicando na plataforma, podemos alterar o seu nível aqui na barra de propriedades. Aqui eu vou definir o nível 1 metro, por exemplo. Perceba que o Revit altera os volumes de corte e aterro automaticamente conforme o nível da plataforma. A topografia criada até agora é plenamente editável. Ao clicarmos no terreno, na barra de propriedades vemos que no campo material está definido por categoria e o nosso terreno apresenta esse aspecto de terra. Então podemos atribuir um material para melhorar esse aspecto. Clicando aqui, acessamos o navegador de materiais e eu quero selecionar o material grama. Então digito aqui grama e aqui vemos essa mensagem dizendo que o termo grama não foi encontrado nos materiais do projeto. Porém, ele foi encontrado na biblioteca de materiais. Então eu clico em adicionar o material ao documento e depois OK. Perceba que a visualização ficou bem melhor. Agora vamos ao comando sub-região. Através dele, podemos alterar o material de uma região da topografia já criada. Então, com ele, podemos definir uma calçada, uma rua asfaltada ou até mesmo um gramado diferente do que já utilizamos. A exemplo dessa região aqui, entre o limite do terreno e a via de acesso que eu vou criar agora. Então, na guia Massa e Terreno, painel Modificar Terreno, eu clico em Sub-região. Foi ativado o modo de edição e novamente eu vou utilizar a ferramenta retângulo para definir o contorno da região. Então clico em dois pontos, definir o contorno e aqui em propriedades, em material eu clico para alterar e aqui eu procuro pelo material grama. Aqui aparece grama, mas é aquele mesmo material que eu apliquei ao terreno. Dessa vez eu quero aplicar um material diferente. E aqui embaixo, nessa biblioteca, vemos vegetação. Então clico em adiciona material ao documento e depois OK. Para finalizar, eu clico em concluir modo de edição. Eu vou repetir esses passos para a criação da calçada e também da via asfaltada, no caso essa via de acesso. Bom, aqui eu já terminei. Vejam que eu atribuí o material aqui calçamento para calçada e para a rua o material asfalto. Aqui na vista 3D podemos ver o resultado. É importante deixar clara a diferença entre os comandos sub-região e plataforma de construção. O comando sub-região apenas altera o material de uma região da topografia já criada, acompanhando o relevo definido pelas curvas de nível. Já o comando plataforma de construção cria uma região plana independentemente do relevo, com sua cota de implantação definida em suas propriedades. Além disso, esse comando permite criar uma inclinação na plataforma, mas infelizmente eu não vou explicar esse ponto para não alongar demais a videoaula. Como podemos perceber, a topografia é apenas uma casca, mas podemos contornar esse aspecto utilizando a caixa de corte.
Para isso, vamos na barra de propriedades, que nesse momento exibe as propriedades da vista 3D. E ativamos a caixa de corte. Com ela selecionada, nós movemos os cursores de modo que ela corte parte da topografia. Fazendo isso, podemos perceber que foi dado um aspecto de volumetria para a nossa topografia. Bom, essa foi a nossa videoaula. Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato conosco. Nós estamos no Instagram, através do labim.ufba, no LinkedIn, através do labim-ufba, e o nosso e-mail é o labim.ufba@gmail.com. Até mais!